Os Jogos Olímpicos eram disputados na Grécia desde o século 8 a.C. Depois de uma interrupção de 1.500 anos, o ideal de um homem fez com que um novo ciclo de competições olímpicas fosse iniciado. O Sport TV Repórter apresenta o documentário Barão de Coubertin, o Visionário Olímpico. Nele, você vai ver que com apenas 7 anos, Coubertin viu a França ser arrasada na guerra contra a Prússia. Anos mais tarde, inspirado pelo modelo inglês, ele passou a lutar por um novo sistema de educação, onde o esporte pudesse dar aos jovens energia física e mental, fundamentais para reerguer o país. Coubertin foi incansável nessa missão. Criou o Comitê Olímpico e conseguiu realizar a primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896. A cada 4 anos, bilhões de olhos no mundo todo se voltam para um raro grupo de indivíduos, enquanto eles correm mais rápido, saltam mais alto e se tornam mais fortes do que nunca. Os Jogos Olímpicos não são só o maior espetáculo do mundo e o evento esportivo de maior prestígio. Os Jogos são monumentais em organização, representam um triunfo comercial e ilustram os ideais de um homem, o Barão Pierre de Coubertin. The Olympic Games are not just a World Championship, but a quadrennial festival of universal youth, the springtime of mankind. A festival of supreme effort, multiple ambition, and all forms of youthful activity. They are celebrated by each succeeding generation as it arrives on the threshold of adulthood. Mas os Jogos Olímpicos só são uma parte da vida e do trabalho de Coubertin. Historiador, escritor, organizador, esportista e educador, Coubertin escreveu 1.400 artigos e vários livros. Mas do homem, pouco se sabe. I call him the most famous and known man in history, because when we hosted the Barcelona Games of 1992, if we had asked people in the street, who is Pierre de Coubertin, or even if we'd asked members of sports federations, including members of the IOC, the answer would have been truly disappointing. Knowledge of this man goes from zero to minimum. Pierre de Coubertin nasceu em Paris em 1863. Quarto filho de uma família aristocrática católica, seu pai era um monarquista conservador, cuja nobreza remontava ao século XV. Sua mãe era filha do Marquês de Mireville. A casa da família dela era o Château de Mireville, na Normandia. Foi lá que Coubertin passou a juventude. Mas a infância dele coincidiu com uma era traumática na história da França. Ele cresceu à sombra da Guerra Franco-Prussiana de 1870. A realidade da guerra foi levada ao jovem Coubertin de forma muito pessoal. The Prussians reached Mireville, and in order to blow up the viaduct nearby, they needed a box to transport their gunpowder. So they took Pierre's croquet box. This devastated him.
O exército francês foi derrotado em menos de um ano. A França cedeu parte do território para a Prússia. Coubertin sentiu que queria ajudar a França a recuperar a sua grandeza, mas não sabia como fazer isso. This is a kid, basically, in contemporary language, who has an identity crisis, who's looking for something to do in the world that makes a difference, that contributes to the national redevelopment, and at the same time is appropriate from a man of his education and training. He's a kind of lost kid early on. A rigidez na educação de Coubertin em Paris o deixou bem crítico com relação ao sistema educacional francês. Ele achava que a ênfase em religião e línguas clássicas deixava em segundo plano as ciências naturais e sociais. Mais importante, Coubertin achava que não se dava importância aos valores da educação física e do esporte. Coubertin realized that defeated France could only be resurrected through a new system of education, where the power of sport is used to instill young people with a new energy, both physically and mentally. Em 1884, Coubertin entrou para a Escola de Ciências Políticas em Paris, uma faculdade liberal com métodos de ensino modernos. Students enjoyed a great deal of familiarity with their professors. Here, Pierre de Coubertin was radically changed. He saw his way forward through the courses he took in political science. From that experience, Coubertin develops as he's looking for some kind of identity, some kind of project. So he attaches his bandwagon, so to say, to this general question of school reform. But then something very curious happens. Like other marginalized, intellectually oriented young people at that time, and many, many intellectuals in France, they turn their eyes toward Britain, toward England. A afinidade de Coubertin com a cultura e a educação britânicas estava enraizada na sua infância. Aos 12 anos, ele leu o clássico de Thomas Hughes, Tom Brown's School Days. Ambientado em Rugby, o livro de Hughes descrevia a vida nas escolas públicas britânicas, com sua ênfase particular no esporte. He imagined himself as a 12-year-old living through the trials of this tough schooling. He identified with the life portrayed. He saw that the benefit of this system of education was a spirit of community through sport. Zufriedenheit erlangten. No livro, Hughes, um ex-estudante em rugby, escreveu sobre a carreira de seu próprio mestre, o Dr. Thomas Arnold. Coubertin achava que Arnold havia aperfeiçoado o equilíbrio entre estudos e esportes. Coubertin was very selective in what he chose to emphasize. What he overlooks is the bullying and the fagging and the harsher side of the English public school experience in the 19th century. Coubertin acreditava que o amor dos britânicos pela competição e pelo trabalho em equipe, criado nos ambientes do esporte, eram a chave para o seu poder político e o seu sucesso econômico. With my eyes fixed on the funeral slab, inscribed simply with the name Thomas Arnold,
I realized that here was the cornerstone of the British Empire. Essa crença na competitividade anglo-saxônica foi reforçada durante a visita de Coubertin às universidades americanas da Liga Ivy, em 1890. Coubertin has his experience after coming to the United States, where he saw mass sport developed, outside of school sport, university sport, but also extraordinarily popular sporting forms, crowds of hundreds of thousands. He had not seen this before. And he sees a sport which is still very much run by university authorities, has not yet been professionalized. Coubertin queria inserir a crença anglo-saxônica na importância do esporte na França. France, being a reactionary country, never quite understands Pierre de Coubertin, and he comes up against countless problems. So in order to get sports recognized, he decides to internationalize it. And the only way to do this is to re-establish the Olympic Games. Coubertin encontrou no padre dominicano Henri Didon um aliado. Didon estudara em uma faculdade de Grenoble, que possuía afinidade com os esportes. Eles organizavam um dia esportivo chamado Jogos Olímpicos Rondeau. Didon tornou-se diretor da Universidade Arcueil, em Paris, onde usou o esporte como uma poderosa ferramenta educacional. Coubertin e Didon tornaram-se amigos e o lema esportivo da faculdade de Didon, Sitius, Altius, Fortius, tornou-se o lema olímpico de Coubertin. Mais rápido, mais alto, mais forte. Outra grande influência no pensamento de Coubertin foi o ressurgimento da Grécia. Escavações arqueológicas do século XIX descobriram inúmeros tesouros que celebravam a civilização helênica. The reports from these excavations were printed almost daily in newspapers across the major European cities like Paris and Berlin. People were fascinated. These new discoveries were greeted with much enthusiasm. Em 1875, o arqueólogo alemão Ernst Curtius começou as escavações na antiga Olímpia. Germany had brought to light what remained of Olympia. Why should not France succeed in rebuilding its splendor? It was not far from there to the less dazzling but more practical and fruitful project of reviving the Games. Outras pessoas compartilhavam a visão de Coubertin. Na Grécia, Evangelos Zappas fazia pequenos festivais esportivos, os Jogos Olímpicos Zapianos, desde 1859. O inglês, Dr. William Penny Brooks, organizava seus Jogos Olímpicos em Shropshire, desde 1850. Coubertin goes there in 1890 as the honoured guest of Dr. Brooks and the local community. They make an enormous fuss over him, but I think it's not the major trigger for the campaign that Coubertin is running. I think it's because he's already formulated a broad view of a desire to recreate the Olympic Games in some form. Celebrating the 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Coubertin's vision was from the start one of internationalization. The others had small, local, regional competitions and hoped to impress with the phrase Olympic Games.
To Coubertin, however, internationalization meant primarily cultural exchange and education for peace. Und Friedenserziehung. Coubertin propôs a volta dos Jogos Olímpicos em 1892, numa conferência na Sorbonne, em Paris. Poucos queriam ouvir. 2 anos depois, ele estava de volta, dessa vez mais bem preparado. Coubertin had a genius for symbols. We do this in the Sorbonne, so we make it very clear to the authorities that this is educational sport, this is civilizing sport. And then with the appropriate toasts, with the demonstrative games, resurrecting ancient music, all of these abilities were helping to mobilize people to think that maybe this isn't such crazy stuff. And maybe this guy and his young pals can pull it off. A habilidade política de Coubertin ficou aparente. He recruited people to come to this conference that he knew were favorable to his idea. So he basically had a stacked deck, but he stacked it, and pretty smart way he did it. Well, very astute politically. Depois de supercrença em seus ideais, o Barão de Coubertin teve que enfrentar os interesses políticos. O governo grego se recusava a sediar os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. No próximo bloco. Barão de Coubertin, o visionário olímpico. O crescimento e a importância política e econômica dos Jogos Olímpicos iria afastar o criador da criatura. Neste bloco, você vai ver os desastrosos Jogos de Paris em 1900 e dos Estados Unidos 4 anos mais tarde. Isso depois que Coubertin superou a descrença em seus ideais e venceu uma batalha política para ver seu sonho realizado em 1896. A Conferência de 1894 selecionou o primeiro Comitê Olímpico Internacional, com Demetrios Vikelas, da Grécia, como primeiro presidente. Coubertin era o secretário-geral. Ficou decidido que os Jogos deveriam ser na Grécia. Mas o governo grego, com poucos recursos, se opôs ao plano. Coubertin se recusou a aceitar a derrota e foi atrás de mais apoio. Um grupo de empresários gregos ricos se juntou à causa. Com o apoio da família real, eles forçaram o governo grego a aceitar a aventura. No dia 25 de março de 1896, os primeiros Jogos Olímpicos modernos começaram. Mas Coubertin foi posto de lado pelos organizadores gregos, criando uma rixa que iria durar mais de 30 anos. What Coubertin failed to understand is that the Olympic project really is indistinguishable from the whole issue of Greek national sovereignty. So partly the reason that he gets set aside is that he's very good for publicity purpose. He's got to supply the internationals, which the Greeks can't. He has tremendous organizing ability. But this is at the center of Greek national consciousness and political destiny. You don't entrust such things to young, naive, energetic, well-intentioned foreigners. Apesar do pouco sucesso dos gregos nos Jogos, o fervor patriótico deles foi animado por Spyridon Lous na maratona. I suspect that the victory in the marathon is probably the most exciting, emotional event in the history of sports. And I just can't even imagine the frenzy in the crowd when Lewis came into the stadium. The Crown Prince actually ran down onto the stadium track and ran alongside him. Mas a vitória de Lous criou mais problemas para Coubertin.
Os gregos, inspirados por esse sucesso, decidiram que iriam manter os Jogos na Grécia permanentemente. A Conferência da Sorbonne, em 1894, havia estipulado que os Jogos seriam sediados por uma nova cidade a cada 4 anos, sendo Paris, em 1900, a próxima escolhida. Coubertin queria garantir que isso se realizasse. Ele sugeriu aos gregos que Atenas sediasse os Jogos Universitários quadrienais, nos intervalos entre as celebrações olímpicas regulares. Com isso, a paz foi restaurada. Coubertin rompeu com a tradição ao se casar com uma protestante, Marie Rotin, em 1895. At that time, it was inconceivable for a Catholic to marry a Protestant, but the family accepted it. It was proof of their independence in face of the taboos of the day, which were extraordinary. Eles tiveram 2 filhos, uma filha, Renée, e um filho, Jacques, que aos 2 anos sofreu uma insolação e nunca se recuperou. His nanny didn't put his hat on for him. He became handicapped as a consequence. This was a tragedy for Pierre because he was very proud of his son. He was a sweet boy. Coubertin, agora presidente do Comitê Olímpico Internacional, tinha uma visão ambiciosa para os Jogos de 1900 em Paris, que seria uma exposição mundial, atraindo milhares de visitantes do mundo todo. Coubertin sonhava em reconstruir o antigo local de Olímpia na exposição. Ele montou um comitê organizador para os Jogos, mas o Comitê da Exposição Mundial, mais poderoso, assumiu os Jogos, deixando Coubertin de lado. One historian has written that the 1900 Olympics should be called the farcical Olympics because they were the strangest games we've had. They had live pigeon shooting and swimming. They had an obstacle race. The swimming was done in the River Seine. They had to swim under boats and then climb over a row of boats to, then finish the 200-meter obstacle course. The famous story concerns in the 60s, the French Olympic Committee tried to round up all their former medal winners. They found one, Fernand Vassereau, a cyclist who had won a medal in 1900 in the match sprint cycling. He had no idea he had been in the Olympic Games. Em meio ao caos e à controvérsia, os Jogos foram um sucesso. Foram os primeiros a ser filmados, nos primórdios da cinematografia. Alguns atletas foram escolhidos como modelos para o estudo do movimento humano pelo fotógrafo Jules Marey. Os Jogos de 1904 seriam realizados em St. Louis, nos Estados Unidos. Havia controvérsias acerca da seleção da cidade. Coubertin
preferia uma cidade mais conhecida, Chicago, mas a ele se opunha James Sullivan, presidente da União Atlética Americana, o empresário de esportes mais poderoso dos Estados Unidos. He hated Coubertin. He feuded with Coubertin openly. He wanted to be on the International Olympic Committee. Coubertin never let him on. He then wanted to try and start his own International Olympic Committee and take it over from de Coubertin, and that never materialized. St. Louis estava preparando uma grande feira mundial e queria garantir que o campeonato da União Atlética Americana acontecesse ao mesmo tempo. Sullivan queria que os Jogos Olímpicos fizessem parte do evento. Depois de deliberações, Coubertin concordou em transferir os Jogos para St. Louis, sob a direção de James Sullivan. Os eventos olímpicos de atletismo se realizaram no campus da Universidade de Washington. Coubertin escolheu não ir aos Jogos e evitou testemunhar uma grande confusão, tão constrangedora como a de Paris 4 anos antes. Os Jogos aconteceram durante um período de quase 5 meses. Vários eventos não eram realmente olímpicos, mas apenas campeonatos locais. Assim como os Jogos de Paris em 1900, os historiadores de hoje ainda tentam confirmar eventos e ganhadores. Sullivan said, "I'm going to organize the biggest, baddest set of Olympic Games you've ever seen." He held hundreds of events, and he called everything Olympics. There was Western athletic handicap contests, Irish football. There were many sort of local contests where only people from certain regions of the United States can compete. And Sullivan put the term Olympic on all of these. O sonho olímpico precisava de ajuda, e ela veio dos gregos, desesperados para sediar os Jogos novamente. Coubertin relutava em organizar novos Jogos apenas 2 anos depois, mas vendo que sua visão olímpica podia fracassar, concordou em montar um evento em Atenas em 1906. Mas ele negou o status de Jogos Olímpicos oficiais e eles ficaram conhecidos como Jogos Intermediários. Ironicamente, foram os Jogos Intermediários que salvaram o sonho olímpico de Coubertin. What they did was show definitively, once and for all, that you didn't need a World's Fair in order to hold an Olympic Games that would attract attention, energy, international delegations, and so on. It was sort of as if the Greek organizers were managing to say, once again, Coubertin, the International Olympic Committee, do you finally get it? No próximo bloco,